olha só, essa mensagem de hoje aqui, o inimigo tá bravo mesmo, porque eu tentei gravar no Snapchat, não gravou o vídeo, no Instagram, tá complicado, e eu tive que agora gravar normalmente com a câmera do meu celular, com essa cara. Ai, que coisa de mulher, gente. Ok, mas voltamos aqui, mais uma mensagem para esse final de semana. E essa mensagem, gente, eu tenho certeza que vai fazer uma grande diferença no coração e até na alma de quem escutar essa mensagem. A seguinte mensagem é: filha, aquieta o seu coração. Eu estou contigo e sempre estive. E eu acompanho tudo que você sente. Eu acompanho a sua alma. Eu vejo até aquilo que você tenta esconder de si mesma. Mas o que eu ou você poderíamos estar escondendo de nós mesmas? Gente, eu oro para que o Senhor leve essa mensagem para quem realmente está precisando, porque é em um ponto específico. Ser amada. Esse é, como eu posso dizer, um ponto crítico na vida de toda mulher. Mulheres, com certeza vocês devem me entender. Por quê, gente? Eu estava falando com Deus ontem, inclusive, e eu senti fortemente que Ele queria conversar comigo. Eu abri a Bíblia e eu abri em Gênesis 4, no versículo 25, que tá praticamente falando sobre o nascimento de Sete. Quem é Sete? Sete é praticamente o terceiro filho de Adão e Eva. Por quê? Abel foi morto por Caim. Caim foi o filho amaldiçoado por Deus. Deus lançou uma maldição sobre Caim. Mas, lá no início, quando Adão e Eva foram expulsos do jardim, Deus fez uma promessa, que enviaria um Salvador para nos salvar, para que nós não sofrêssemos a morte eterna. E o que é a morte eterna? É ser separado para sempre de Deus, que é quando Jesus voltar, ou quando você voltar para Ele. O que vier primeiro. Quando eu falo você voltar para Ele, é você, ó, bater a porta, entendeu? É isso. Mas o que trata entre o nascimento de Sete e o sentimento da mulher de tentar se sentir amada? Olha, quando eu li, eu entendi praticamente o que Deus estava querendo falar comigo. 2 anos atrás, eu tive meu primeiro namorado. E eu tava muito feliz, sabe? Porque aos meus olhos ele era um príncipe encantado. Mas eu estava cega pela carência. E eu falando pra minha mãe, né? Eu falei, mãe, eu vou namorar com ele me pediu um namoro. E eu quero que a senhora e meu pai conheçam ele. Meu pai e minha mãe conheceu, ele conheceu minhas irmãs também, minhas irmãs mais novas. E até aí meu pai não foi muito com a cara dele, né? Coisa de pai. E a minha mãe também não me via com ele, mas ela não falou isso pra mim. Porque num dia de culto, Deus falou assim pra minha mãe. Inclusive, esse meu namorado, ele estava no culto também, junto comigo. E Deus falou bastante com ele. E também falou com a minha mãe. Porque minha mãe era totalmente contra esse namoro. E Deus falou, deixa ela seguir os caminhos. Deixa que eu cuido, porque eu vou ensinar. Aí minha mãe foi, deixou o namoro, porque Deus falou que era pra deixar, porque Ele ia trabalhar na minha vida através desse namoro. Mas, gente, esse namoro, ele
vamos dizer, traumático, mas me feriu profundamente na alma. Por quê? Porque eu me entreguei, mas não é de entregar sexualmente. Tipo, eu me entreguei totalmente de coração. Simplesmente porque, assim, eu nunca deixei garoto nenhum beijar na minha bochecha, beijar na minha boca, ou pegar na minha cintura, essas coisas, sabe? Eu me entreguei de uma forma que eu nunca deixei nenhum homem, sabe, ter aquilo. E aconteceu algumas coisas e eu senti a minha inocência sendo usada. Porque, gente, zero conhecimento sobre namoro eu tinha. Zero absoluto. Eu nunca tinha namorado na minha vida. Porque todo cara que eu falava pra minha mãe, eu gostei dele. Minha mãe falava, não é o que Deus tem pra você. E eu ficava lá, toda tristinha. Mas eu dou graças a Deus por ter namorado somente um cara que me feriu. E não vários que também iriam me ferir e pegar um pedaço da minha alma que demoraria muito tempo ser curada. Tá, voltando. Eu sei que a história tá um pouco comprida, mas eu preciso que vocês entrem nessa minha história para entender o que Deus trabalhou comigo. Eu fui ferida. Aquilo me feriu, uma coisa que aconteceu, que ele acabou fazendo. E no mesmo dia eu terminei com ele, porque a gente brigou bem feio. E depois nesse dia eu conversei com a minha mãe, chorei. Ai. E demorou muito tempo Deus me ajudar. Na verdade, eu permiti Deus me ajudar a trabalhar o perdão no meu coração, né? Porque Deus, ele sempre tá disposto a ajudar a gente. A gente que complica as coisas, mas Deus vai trabalhando na gente mesmo assim. Que a gente é complicado. Muito complicado. E Deus foi trabalhando no meu coração. E depois, acho que praticamente de 1 ano e meio, que eu consegui liberar perdão. Ou mais de 1 ano e meio, gente. Eu sei que demorou bastante eu conseguir liberar perdão. Eu liberei perdão, mas eu não me perdoei. Porque eu me culpava pelo que tinha acontecido. O motivo de eu me culpar era simplesmente porque eu disse, eu escolhi isso. A escolha foi minha. Então eu coloquei um peso sobre mim, porque se eu não tivesse escolhido ele, eu não teria passado o que eu tinha passado. Entende? E eu me culpei por causa das minhas escolhas. E Deus, ele falou pra mim que tinha um amor reservado pra mim. E eu lembro até hoje que quando eu tava prestes a namorar esse meu suposto namorado, eu falei pra Deus, falei, Senhor, o primeiro homem que colocar uma aliança no meu dedo, eu vou casar com ele. E na primeira semana que eu estava namorando, eu e ele compramos uma aliança. Só que, gente, Deus é incrível. No dia que eu e ele, a gente brigou e terminou, no dia seguinte chegou a aliança. E ele não colocou a aliança no meu dedo. E, gente, Deus, ele é perfeito em tudo que ele faz. Porque eu já falei pra Deus que aquilo que eu coloco na minha cabeça, sabe? Tipo assim, eu falei muito, sabe? Eu acho que até o mundo espiritual entendeu aquilo. Que eu falei com total convicção. O primeiro homem que colocar uma aliança no meu dedo, eu vou casar com ele. E
mundo espiritual se movimentou para que aquilo não acontecesse, porque não era ele o homem que Deus tinha preparado para mim. E voltando para essa mensagem aqui de nascimento de Sete. Sete significa praticamente o substituto. E o que significa isso? Na verdade, Sete não era só o substituto de Abel. Ele era a reafirmação da promessa que Deus fez para Eva. Porque através dos descendentes da Eva viria o nosso Salvador Jesus Cristo. E Deus prometeu que o Salvador viria. E Sete foi a reafirmação da promessa. E aqui Deus reafirmou aquela promessa que ele me fez. Filha, eu tenho um homem que pode sim te amar do jeito que você é. Mesmo quando você se vê como uma menina imatura, o que você, com seus olhos, vê uma menina, eu vejo uma mulher sendo formada. E ela é linda. E é isso que ele fala pra você hoje também. Você pode se ver como uma menina, mas Deus está enxergando a mulher que você está sendo formada. Ai, gente, isso é muito profundo. Ok. E quando Deus disse isso pra mim, eu falei, Senhor, eu não me sinto preparada para isso. Eu não me sinto digna de ser amada por causa do meu passado. O Senhor pode ter me perdoado, mas eu não me perdoei. Eu não me perdoei. Eu não consigo aceitar um homem à sua imagem e semelhança amar alguém perfeita e defeituosa como eu. Eu só enxergava defeito em mim, gente. Eu peço, por favor, tenham paciência com esse vídeo, ele vai ser comprido hoje. Mas eu sei que vai valer a pena cada momento que vocês passarem nesse vídeo. E Deus falou pra mim que se você esperar ser perfeita pra viver as minhas promessas, você nunca vai viver elas, porque você nunca vai ser perfeita. E eu falando pra Deus, falei, Senhor, mas eu não me sinto digna, eu não mereço. E ele falou, realmente, de fato, você não merece. Mas eu te fiz digna quando meu filho morreu naquela cruz por você e você aceitou ele como seu único e suficiente Salvador. O sangue dele te purificou e o sangue dele te faz digna. Então, se eu digo que você é digna, quem é você para falar que não é? Deus, ele me pegou quando ele disse isso. Quem é você para ir contra a minha palavra? Quem é você para dizer que não é, sendo que eu já te fiz digna? E essa mensagem me pegou. E eu lembro que eu fiquei repetindo várias vezes. Pelo sangue de Jesus, Deus me fez digna. E eu fiquei repetindo até isso entrar na minha alma. Porque eu também não estava aceitando isso que Deus estava me falando. Então eu fui falando pra mim mesma, até a minha alma aceitar a identidade que Ele me deu. Uma filha imperfeita, mas que foi lavada pelo sangue do Filho dele e que hoje é digna de receber esse amor. Porque o sangue de Jesus te lavou. Se o sangue de Jesus está em você, você acha que Deus vai enxergar o quê? O seu passado ou o Filho dele? E essa
parte, eu falei, nossa, que forte. Que forte. E, gente, Deus, ele tem os momentos que ele dá um chacoalhão em você pra você acordar que você não é o que as vozes da sua cabeça dizem sobre você. Você é aquilo que ele diz e disse sobre você. Se ele diz pra você que você é amada, você é amada. E se você fala que você não é amada, quem é você pra dizer isso? Quem é você? Nós não somos ninguém. Nós somos o pó, somos o átomo da poeira. Pra você ter noção de tão pequeno que a gente é o átomo da poeira. Ai, ai. E Deus, ele diz que te ama. E você é amada. O Criador do universo tá falando que te ama. Ele te fez, ele te criou. Começa a dizer pra você mesma, até a sua alma aceitar. Eu sou amada. Eu sou amada. Eu sou digna. Porque o sangue do Cordeiro me lavou. Me purificou. E nesse momento, gente, Deus, ele falou mais uma coisa incrível que também me pegou de surpresa. Gente, Deus me pegou muito ontem. Eu disse pra Deus que eu tinha muito medo de errar tentando fazer o certo. E ele me disse a segunda mensagem. A seguinte mensagem. Eu tô com o computador aqui, então eu vou ler aqui pra vocês, tá? Ó, fica atento. Onde o pecado abundou, a graça superabundou. Não tenha medo de errar tentando acertar. O único erro real é ficar paralisada na margem do rio, por medo da correnteza. Fala, Deus! Ai, gente. E o que Deus tá falando pra nós hoje? Tá falando assim, ó. Solte as mãos do passado. Por quê? Você não pode segurar a mão de Deus se estiver agarrada aos seus velhos fardos e culpas. Porque, ó, Deus tá te chamando pra subir no barquinho, pra atravessar o rio, por mais forte que seja a correnteza, minha amada. Tá entendendo? Deus, ele te chama. E você precisa seguir Jesus. Porque ele vai transformar a sua vida completamente. Por que você tem que soltar o fardo? Se você subir no barco com os fardos pesados que o mundo, que o inimigo colocou sobre você, você vai afundar o barco. Você não vai nem sair da margem, porque o barco vai ficar tão pesado, mas tão pesado, que você não vai conseguir entrar dentro do rio, de tão pesado que vai estar o seu barco. Entrega, minha amada, esses fardos a Jesus, porque você precisa atravessar esse rio, que são as palavras que o mundo impôs sobre você. Que o mundo diz. Esse rio são os desafios. E Jesus é a voz que está no barco junto com você. Mas se você olhar demais para a força das correntezas, você não vai atravessar esse rio. Entrega o fardo. Chama Deus para o seu barquinho. E mesmo que pareça que a correnteza tá levando você, se você continuar remando, 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 mesmo que você canse, Deus renova as suas forças. E você vai atravessar a margem. Mesmo que pareça que o rio tá te levando, você vai atravessar a margem. Mesmo que seu propósito esteja aqui. E você resolveu atravessar o rio. Seu propósito pode estar aqui, mas as correntezas estão indo pra cá. Você pode acabar indo pra cá e o seu propósito estando aqui. Mas mesmo que a correnteza te leve, se você continuar remando, remando, remando com Jesus, você vai atravessar a margem.
E com Jesus você pode ir correndo até ir de encontro com o seu propósito. Porque entenda, você não está atrasada. É o tempo que Deus estabeleceu. Porque o tempo que você ficou lutando, amadurecendo, é o tempo que Deus estava te preparando para finalmente viver a promessa. Porque Ele não vai entregar a promessa para você se Ele perder uma filha. Porque tem como você se perder nas promessas também. E Ele não quer te perder. Ele prefere te fazer ralar, te moldar, te amassar para você ser formada um vaso onde a essência dele vai estar dentro. E você não vai perder essa essência quando chegar do outro lado. Na verdade, ela vai começar a transbordar mais e mais e mais e mais e mais, até que Deus vai falar: filha, tá na hora de você colocar essa essência em outros vasos também, em outras pessoas, entregar para outras pessoas tudo aquilo que Deus colocou em você. E eu sei que eu viajei bastante aqui, gente, mas é tanta coisa que Deus falou pra mim, tanta coisa. Ah, e mais uma coisa também. Na parte que Deus tocou na área de ser amada, Ele disse pra mim. Ele disse pra mim o seguinte. Ó, vou ler aqui pra vocês entenderem. Receba o novo. Permita-se ser amada, tanto por mim, quanto pela pessoa que eu estou enviando como futuro esposo na sua vida. Não sabote o jardim que eu estou plantando em você, só porque você se acostumou com o deserto. Gente, isso é muito forte. Deus, Ele tá começando a fazer as flores crescerem. O deserto tá começando a brotar água, tá começando a ter vida, tá começando a ter pasto, tem árvores frutíferas nascendo, tem flores nascendo, tem lírios florescendo. Não sabote o jardim que Deus está regando com tanto amor, só porque você se acostumou com as lutas e as guerras, com o deserto, só porque você se acostumou com o não. Porque vai ter um momento que Deus vai olhar pra você e vai falar: filha, eu disse sim. Agora tá na hora do seu sim pra mim. E pra aquilo que eu tenho preparado pra você. E, gente, essa é a mensagem que Deus falou comigo. E aceitem o renovo. Aceitem aquilo que Deus está trazendo de volta pra sua vida. Porque não é mais como antes. Não vai ser pra te machucar. Não vai ser mais pra te ferir. Não vai ser mais pra te fazer chorar. Vai ser pra te fazer feliz. Vai acrescentar a alegria que Deus já trouxe pra sua vida. E, gente, eu tô chorando com isso. Porque às vezes a gente se acostuma tanto com a dor, que a gente se acostuma tanto com as pessoas abandonando a gente, que a gente acha até estranho quando uma pessoa, um amor ou até uma amiga fica do seu lado, quando tudo tá difícil. Porque você já se acostumou com as pessoas indo embora, que quando alguém fica, você fala: vai logo embora. Por que eu devo amar essa pessoa? Por que eu devo mostrar pra ela que ela é importante pra mim, sendo que ela vai embora? Vai ser tempo gastado à toa? Por que eu vou permitir essa pessoa entrar na minha vida se ela já vai embora? Na verdade, as pessoas que ficam
As pessoas que ficam nos tempos difíceis são os irmãos de outras mães que Deus coloca na nossa vida. Cuide dessa pessoa que Deus mandou na sua vida. Essa pessoa que ficou até agora. Porque essa pessoa tem a face de Deus brilhando nela. Por isso que talvez você esteja rejeitando essa pessoa. Porque você está olhando demais para os seus erros e esquecendo que a cruz significa que você foi muito amado e que seus erros não definem o quanto Deus deve ou não te amar. Porque afinal, o amor de Deus não é sobre meritocracia. Não é sobre o quanto você se sente digna. Não é sobre o que você faz ou deixa de fazer. Isso não define o amor de Deus por você. Mas quando você escolhe obedecer, escolhe abraçar as pessoas que Deus enviou para sua vida, Deus começa a mudar totalmente a sua história. Porque se você aceita pessoas que brilham a imagem e semelhança de Deus, pessoas que te trazem alegria, isso quer dizer que você está começando a ser curada por dentro. Porque você está aceitando o amor de Deus, mesmo quando ele é manifesto na vida de pessoas que estão próximas a você. O amor de Deus não é sobre o quanto você merece. Afinal, isso nunca definiu o quanto Deus nos ama. Porque se fosse, Jesus nunca teria morrido por nós. Deus, ele te ama do jeitinho que você é. Mas isso também não significa que você deve ficar no fundo do poço. Deus, ele te ama. E ele quer que você cresça. Ele quer que você evolua. Por ele te amar, ele quer que você ande junto com ele e suba essa montanha. Saia desse lugar de conforto. Muito mais Deus tem para sua vida. Use os talentos que ele te deu. Porque o reino do céu não é para pessoa que tem vergonha de ser usada por Deus. Essa é a mensagem de hoje, ovelhinhas. E eu desejo muito que ela venha edificar muito o coração de vocês. Porque ela mexeu muito com o meu. E é por isso que eu tô gravando esse vídeo hoje. Porque eu não tenho vergonha de manifestar a minha fé enquanto eu ainda posso. Não tenha vergonha de falar do seu Deus. E ore para que ele te use até nas suas rodas de amizade. Porque uma palavra sua pode mudar completamente a vida de alguém que estava condenado, mas que pode ser salvo através de uma palavra. Através de uma palavra, essa pessoa pode aceitar Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. É isso, gente. Tchau, tchau. Um beijo. Deixa um like, tá bom? Isso ajuda bastante pro YouTube entender que vocês estão gostando e venham recomendar para mais pessoas. Deixe um comentário também do que vocês acharam dessa mensagem e também coisas que vocês gostariam que eu compartilhasse mais aqui no canal, para que nós venhamos ter mais aquela intimidade de irmãos, tá bom? Um beijo, que Deus venha edificar completamente vocês e que todas as vozes do inimigo venham se calar através desse vídeo e que você escute somente a voz do Senhor Jesus Cristo, porque o sangue de Jesus tem poder sobre a sua vida e por isso o seu nome está escrito no livro da vida. É isso, gente. Tchau, tchau. Que o Senhor edifique muito vocês. Em nome de Jesus.